Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma aula completamente diferente do que tudo que eu te mostrei até agora. Nos últimos dias, nós falamos muito sobre o visível, sobre aquilo que a gente pode ver no rosto, no corpo, a gordura, a ruga. Mas existe uma pergunta que eu recebo sempre e que talvez esteja aí na sua cabeça agora. Mas que pergunta é essa, Pri? Pri, por que o corpo ficou assim? Quem dá a ordem? Quem manda o oral engordar? Quem manda o rígido travar o joelho? E a resposta não está na carne. A carne é só o funcionário. O patrão é a resposta. E a resposta está na nossa mente. Hoje eu vou dar uma aula inaugural de um dos presentes mais valiosos que eu coloquei dentro da nossa formação exclusivo para a turma 18. Hoje nós vamos mergulhar no universo profundo da psicanálise. E eu vou mostrar para você coisas fantásticas. O Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, dizia uma frase que me arrepia até hoje. O homem não é o senhor da sua própria casa. Ele também dizia uma outra frase que é, ainda do meu ponto de vista, mais importante. Se nós não estivéssemos tentando ser tão bons o tempo todo, nós seríamos excelentes. Eu quero que você pense nisso. Quero que você compreenda, porque a gente acha que a gente manda na nossa vida. A gente acha que escolheu o marido, a esposa, porque quis. A gente acha que escolheu a profissão porque quis. A gente acha que come o doce ou come a mais porque gosta, porque é gostoso. Mas a verdade científica é que 95% das suas decisões são tomadas pelo seu inconsciente. Você está no piloto automático e nem percebe. Eu quero trazer para você a seguinte metáfora. Imagina um iceberg, aqueles montes de gelo enormes que a gente só vê a pontinha em cima e que todo o restante está debaixo da água. A maior parte dele, a grande massa, está embaixo da água. A pontinha só é o que fica de fora dessa água que é o seu inconsciente. Perdão, que é o seu consciente. Esse 5% que é o seu consciente. E os outros 95% ficam no seu inconsciente. O que você não sabe, não tem ciência, não vê. Você acredita, por exemplo, eu sou a Maria, sou casada, gosto de azul, gosto de salgado, mas a parte gigantesca que você não vê e não sabe, essa montanha de gelo que fica embaixo da água escura, é o seu inconsciente. Mas Priscila, eu me lembro de coisas, de traumas, eu me lembro de coisas que eu passei. O que você lembra está no seu subconsciente.
no seu subinconsciente, no seu subconsciente, não no seu inconsciente. O que está no inconsciente já está declarando na palavra: nós não temos consciência. O Freud é o pai da psicanálise. E o Jung, que trabalhou com o Freud durante anos, é o príncipe da psicanálise. E o Jung diz que enquanto a gente não retirar do inconsciente e trazer para o córtex pré-frontal, ou seja, a minha consciência, eu vou acreditar que é destino. Percebe? É lá que moram os traumas que você esqueceu. Porque entrou sem filtro até os teus 5 anos. Mas o teu corpo lembra, porque o trauma mora no corpo. É lá que moram os medos, que moram as travas, que mora a criança interior. É lá que moram as lealdades invisíveis aos seus pais. É lá que mora todas... Como é que eu vou trazer isso para você com bastante clareza? Todas as suas crenças limitantes. Percebe? No minicurso, eu te ensinei a ver a ponta do iceberg, que é o corpo. Aquilo que já está aqui fora, mostrando para todo mundo. Hoje, dentro da formação, eu vou te dar um equipamento de mergulho para descer mais profundo nessa água. Prepara o caderno, porque hoje você vai entender quem realmente mora dentro dessa casa, que é a sua cabeça. Então, a gente vai começar, e para você entender por que você sofre, por que você tem ansiedade, depressão, você precisa entender que você não é uma pessoa só. Dentro da sua mente existem 3 vozes, 3 partes suas, 3 pedaços seus, que Freud chamou de id, de ego e de superego ou alter ego. Eu vou colocar um outro nome para você aqui. Eu chamo de a nossa criança interior, e aqui a gente vai ter nessa criança interior a criança sombra e a criança luz. Eu também vou te trazer um outro nome, que é o juiz, e o outro seria o nosso adulto. Anotou? Então, agora, nós vamos olhar juntos para essa divisão que é o ser humano. Primeiro, a gente tem o id, ou a criança birrenta, a criança que quer tudo agora. O id é a nossa parte que carrega essa criança ferida, que nasce com a gente. Ela é puro instinto. O id quer tudo agora. Ele não quer esperar. É a voz que diz: come esse bolo inteiro, por exemplo. Compra esse sapato mesmo sem ter dinheiro. Depois você dá um jeito. Manda aquele chefe, aquela pessoa pro inferno, por exemplo. Essa criança pirracenta, birrenta, vai guardar todos os nossos comportamentos impulsivos. Vai guardar todas as nossas necessidades básicas, comer, dormir, ter relação sexual, os nossos desejos, os nossos quero, percebe? Sabe o traço que eu te trouxe, o traço de caráter oral? É aquele mais fofinho,
mais redondinho, lembra? É esse traço que tem mais conexão com essa parte da gente, que é o id, que é a criança. É a boca nervosa, a necessidade de preencher o vazio e todos os vícios, porque a criança não é responsável, porque a criança não sabe dizer para si mesma chega. Sabe quando você chega com um pacote de pirulito e dá um para a criança? Enquanto não acabar o pacote, ela não sossega. E por que que a criança não sossega? Porque ela não tem limite. Ela não sabe ficar quieta. Ela não sabe esperar. Percebe? Não esquece de respirar para aprender melhor o conteúdo. Então, quando a gente tem uma compulsão, por exemplo, alimentar, a gente tem um problema, em primeiro lugar, com nutrição. Nutrição é mãe. Eu me nutro daquilo que vem de fora, porque eu acredito que não recebo amor suficiente. Então eu me supro de alimento como se ele fosse amor. Porque eu aprendi isso lá na infância. Todas as vezes que eu tive uma necessidade emocional importante e eu não tinha um adulto disponível para me nutrir. Eu tinha adultos indisponíveis, adultos que não me viram, que não validaram as minhas emoções. Se eu tenho outra compulsão, compras, bebida, celular, tudo isso é vício. Os vícios estão na criança. Todo vício é uma necessidade de preencher o vazio. E o vazio é a falta de amor. Que eu acredito, de alguma forma, que eu não recebi. Talvez do meu pai, talvez da minha mãe. E estar na internet o dia todo é um vício. Comer demais é um vício. E nós vamos para muitos outros vícios. Não é mesmo? Percebe? Não é falta de vergonha na cara. É o seu id gritando e assumindo o controle do volante, o controle da sua vida. Porque o ego, que é a última parte que a gente vai ver agora, não está dando conta de segurar esta criança. Do outro lado, vamos pensar que esse é um ringue, certo? Então, de um lado do ringue está o id, que é a criança. Do outro lado do ringue está o superego, ou alter ego, que eu te disse que a gente vai chamar de juiz, certo? Esse juiz, que é o superego, ele é um carrasco. Ele se forma quando os nossos pais começam a dizer não, isso é errado, isso é feio. O ego, o superego, perdão, ele é a lei dentro de nós. É a nossa moral mais elevada. Ele é aquilo que dentro da gente diz, eu tenho que. Onde tem um tem que, tem peso. Peso. E esse peso causa dor, não é leve. Porque ele é extremamente crítico e punitivo. É ele que olha para você e diz, você tem culpa.
E a culpa é um sentimento sintético embutido na criança quando ela ainda é pequena. Pede desculpa, mesmo que você não tenha feito nada errado. Percebe? O quanto isso é profundo e importante e sério. Esse superego é a voz que diz: você não pode comer porque você vai ficar gorda. Ser gorda é feio. Ninguém vai te aceitar, ninguém vai gostar de você. Você tem que trabalhar até morrer. Tem que ser pesado. Trabalhar é difícil. Você não pode errar. Você não tem direito de errar. Você não é boa o suficiente. Você não serve. Tá tudo aqui. Tá tudo dentro desse alter, desse super ego, desse juiz. Certo? Agora, a gente vai falar. Antes disso, eu quero trazer para você o seguinte: sabe o traço masoca e o rígido? O masoca é o nosso travado e o rígido é o nosso perfeccionista. São eles que estão dentro deste alter ego, desse super ego, que nos critica o tempo todo, que faz com que a gente tenha medo, tanto medo de errar. Ele é um juiz interno que fica batendo no nosso masoca e no nosso rígido 24 horas por dia. A pessoa, ela não descansa, porque essa voz de você errou, você tem culpa na cabeça, não para. De você não merece descansar, não para. Que gera mais culpa. E a culpa aprisiona. No meio dessa briga de foice, está o nosso ego. E o nosso ego é o que a gente pensa da gente e o que a gente acha que o outro pensa da gente. O ego é o nosso adulto. E se ele não está bem, ele não consegue equilibrar essas outras duas partes que estão em guerra 24 horas por dia. A função do nosso ego é satisfazer a criança sem entrar nesse julgamento, matar a pessoa de tanta culpa. Percebe? É extraordinário, né? Como eu vou trazer isso para você? O que é, na verdade, a doença emocional? A ansiedade, a depressão, o pânico, os sintomas que a gente vai carregar no corpo. São esta guerra, são resultados desta guerra interna. Quando a criança ganha, você vira impulsivo, viciado, irresponsável. Você vira a pessoa exigente de amor, de carinho, que grita. Porque o comportamento da criança é sempre emocional e catastrófico. Mandei uma mensagem para a pessoa e ela não me respondeu. Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, meu Deus, será que ela tá brava comigo? Ai, meu Deus, será que tem outra? Será que tem outro? Ai, será que aconteceu alguma coisa? Pensamento emocional e catastrófico. Percebe? Quando o juiz ganha,
você se torna cada vez mais rígido, mais rígida e cada vez mais travado, mais travada, mais deprimido internamente, sem prazer na vida, nas coisas. A análise corporal, junto da psicanálise, serve para fortalecer o seu ego, o seu adulto, para ele assumir o comando da sua vida, da sua casa, já que a infância é um terreno que se pisa a vida inteira. Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, dizia que nós precisamos entender isso com muita profundidade. Só os mortos estão completos. Só na morte existe perfeição, porque acabou. Não tem mais nada para fazer. Os vivos estão incompletos. Eu sei. A gente entender de comportamento humano com profundidade, a gente entender de gente com profundidade, é entender tudo isso. Percebe? Então, se você tem um adulto, um ego saudável, você vai conseguir dizer para a criança, agora não vou comprar, não vou fazer. Não, a gente não dá mais pra gente nada que nos machuque. A gente só dá pra gente o melhor. Eu sou adulto, eu sou adulta, eu dou conta. Você vai brincar. É isso mesmo. Você vai brincar. Porque você é só uma criança. Eu sou adulto. Eu resolvo as coisas aqui. Mas para chegar nesse lugar, a gente precisa passar por um processo que nos torne adultos suficientes para dar conta dessa criança, desses desejos dela, das vontades dela. Quanto mais faltas esta criança teve na infância, mais exigente, teimosa e difícil esta criança será para o ego controlar. Percebe? Mais sombras serão geradas. E as nossas sombras são tudo aquilo que a gente não quer ver. Percebe? Então, quando eu tenho um ego, um adulto saudável, eu vou conseguir olhar para essa criança e dizer com firmeza, agora não. E dizer também para o juiz, eu fiz o meu melhor. Não tem culpa, tem responsabilidade. Responsabilidade é estar num lugar onde, como adulto, eu vou sentar sobre aquilo que antes me causava culpa, porque a culpa está na criança, e vou definir se eu sou responsável nesta situação e toda a situação vai ter duas pessoas ou mais. Se eu pego a minha parte de responsabilidade e deixo com o outro a parte de responsabilidade dela, o que vai acontecer é que, como adulto, eu vou olhar e vou dizer, eu errei, tudo bem. O que nós vamos fazer para consertar isto? Na culpa, eu vou ficar preso. Eu errei, com um chicote nas costas.
tentando consertar tudo que aconteceu no passado. E me travando, e me prejudicando, e me prendendo, e tirando a minha permissão neste lugar de ser feliz e de fazer dinheiro, porque a culpa é um sentimento que amarra profundamente o ser humano. Percebe? Que trava, que prende, que nos coloca num lugar de não fazer dinheiro, de não crescer, de não ter relações saudáveis em todos os âmbitos da minha vida. Agora que você entendeu essas 3 partes, essas 3 divisões, esses 3 personagens que ficam dentro da gente, nesse ringue, se degladiando o tempo todo, com o ego tentando equilibrar a guerra interna da criança e do juiz. A gente vai falar de outra coisa extremamente profunda e importantíssima da gente entender. As armadilhas que o nosso inconsciente cria. Como o nosso inconsciente é muito inteligente e ele quer nos proteger o tempo todo da dor, ele cria máscaras de proteção. Ele cria defesas. Essas defesas, esses mecanismos de segurança servem para você não sentir dor. São esses mecanismos que destroem a sua vida real. E eu vou te ensinar 3 deles agora, mas tem muito mais, em torno aí de quase 20, certo? O primeiro que eu quero trazer para você é a projeção. A projeção é o famoso espelho. Eu gosto muito de um psicanalista chamado Jacques Lacan. E o Lacan, ele traz as 4 leis do espelho. E a gente vai falar aqui de uma delas, que é quando eu olho para o outro e tudo que me irrita, que eu critico no outro, eu estou negando que existe em mim. Meu Deus, Priscila, sério mesmo? Sim, tudo que eu critico, tudo que eu aponto, tudo que me irrita no outro é sobre mim. Todo dedo apontado me coloca no lugar de fazer o mesmo, de repetir, de estar no mesmo lugar. Tudo que eu vejo no outro, eu não quero admitir em mim, porque é a minha sombra. Então é mais fácil eu projetar no outro, eu ver no outro. Só que nunca é sobre o outro. É sempre sobre mim. Sempre sobre mim. Quando você olha para alguém e você diz, nossa, que pessoa incrível, nossa, que pessoa linda, nossa, que pessoa maravilhosa, tudo isso está dentro de você. Mas você tem medo. Eu só posso ver no outro aquilo que está em mim. Profundo, né? Eu só posso entregar para o outro daquilo que tem dentro de mim, daquilo que está cheio. E o outro, como é meu espelho, só me dá mais
do que eu dou para mim. O que significa que se você não está recebendo nas relações, financeiramente, em todos os sentidos na sua vida, é porque para você, você não tem dado nada. A nossa capacidade de fazer dinheiro, de prosperar, de ser abundante, está completamente ligada à nossa capacidade de receber amor e de dar amor para nós mesmos. E aí, a grande pergunta é: você se ama e se aceita completamente? Aí você vai dizer para mim, sempre, e eu vou dizer para você, eu sinto muito, mas é mentira. Sinto muito. Por que é mentira? Porque quando a gente se ama por inteiro e se aceita por completo, o vazio não permanece, a falta não permanece dentro de nós. Nós nos sentimos preenchidos e não existe motivo nenhum para ser suprido por ninguém e nem por nada. Percebe? É muito profundo. Respira. Vamos lá? Eu quero te trazer um exemplo. Então, por exemplo, a pessoa olha e diz assim, ó, fulana é invejosa, né? Aquela fulana lá, meu Deus. Na psicanálise, a gente vai dizer, a gente sabe que muito provavelmente a inveja está dentro da pessoa que está chamando o outro de invejoso. Mas é feio sentir inveja. O ego dela pega esse sentimento e projeta no outro, como se fosse um projetor de cinema. Assim, essa pessoa se livra da culpa de ter inveja da vida do outro, do casamento do outro, do corpo do outro. Quando uma mulher sai na rua e diz, olha ali como está vestida, parece tem que sair desse jeito, mostrando tudo, o que significa que está reprimido dentro dela o desejo de estar exatamente como aquela pessoa que ela está criticando, de ter o mesmo olhar, a mesma admiração. Percebe? Todos os meus não gosto, não aceito, não quero, estão dentro de tudo que eu reprimo em mim, que eu quero, mas eu não aceito. E eu não quero olhar para isso. E já preciso dizer para você que a repressão é a mãe de todas as neuroses. Que a frustração é uma neurose, é o que a psicanálise diz. E nós somos todos seres humanos neuróticos. Tá tudo bem. Tá tudo certo. É isso mesmo. É assim que a gente funciona. E as neuroses nada mais são que proteções, mecanismos de defesa para a gente não se ferir mais do que essa guerra interna que a gente já vive todo dia, 24 horas. Se você tem, por exemplo, uma sogra, um chefe, um líder, um vizinho, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e essa pessoa te tira do sério, a pergunta na análise corporal é o que essa pessoa tem que você
também não aceita que tem. E isso dói muito. Crescer dói. Mas cura, meu amor. Crescer cura. O segundo mecanismo de defesa que eu quero trazer para você é a racionalização. Então, a racionalização, ela é a desculpa perfeita. Esse é um mecanismo preferido do nosso traço psico e também do esquizoide, porque para eles é perigoso sentir. Então eles inventam uma desculpa lógica para as faltas que os outros têm com eles. Inclusive para as faltas que ele tem com os outros. Percebe? Ele arruma sempre uma desculpa lógica para uma dor emocional. Por exemplo, o marido esquece o aniversário de casamento. E aí você vem com as desculpas. Ah, é só um dia normal. Ou, por exemplo, emocionalmente, isso seria o quê? Abandono indireto. Falta de nutrição emocional. Do ponto de vista do oral, isso seria terrível, porque é abandono e, portanto, dói muito, dói demais. A gente precisa ter clareza aqui que a racionalização é um trava-língua, né? Ela vai dizer, ele está trabalhando muito, tadinho. Ele está estressado, por isso que ele esqueceu. A mente cria uma mentira confortável para não ter que lidar com a rejeição e com o abandono. Essa pessoa vai passar 10 anos, 20 anos, racionalizando tudo aquilo que ela não recebe nesse relacionamento, nesse casamento. E isso vai colocar ela na síndrome da mendiga, que é uma das 21 síndromes que eu estruturei dentro dos meus estudos do trauma. Na síndrome da mendiga, eu vou estar sempre aceitando migalhas, restos, lixo, como se fosse realmente amor. Vou ficar preso num relacionamento destruído, porque qualquer pouquinho que eu receba, eu digo, tá tudo bem. Igual a um mendigo na rua. Percebe? E assim eu vou em todas as coisas na minha vida, tá? Em todas. Dentro deste olhar, ainda vão ter outras síndromes. A síndrome, por exemplo, do salvador, da salvadora, que está disponível para servir o outro o tempo todo, mas para si nunca dá nada. Mendigo interno. Percebe? É muito sério. E é muito profundo. Porque aqui explica por que a gente age como a gente age. E daí a importância de entender profundamente do trauma, de como ele age na vida adulta. E assim entender profundamente o comportamento humano. Estar num relacionamento de migalhas também é estar em lealdade com o seu pai e a sua mãe, com aquele
que também recebeu migalhas na relação e também aceitou isso, calado. Percebe? Respira. E o terceiro mecanismo que eu quero trazer para você hoje é a repressão. Como eu te disse, a repressão é a mãe de todas as outras neuroses, de todos os outros mecanismos de defesa, as máscaras de proteção das dores que eu não suporto. Então, na repressão, a gente precisa entender que a repressão ela é o porão. É quando a dor é tão grande que a mente apaga. Sabe quando a gente não lembra da infância? Ah, minha infância foi ótima, eu não lembro de nada. Ah, eu fui bem tratado, meu pai era maravilhoso, minha mãe era maravilhosa. Não existe a possibilidade de durante 10 anos, se a gente parar para pensar, 10 anos e 9 meses, porque começa lá no primeiro dia da concepção do mundo intrauterino, você não ter passado por nenhum único dia. Lembrando que o ano tem 365 dias. Então a gente está falando de 3.560 dias, vezes 10 anos. Mais os 9 meses, mais os 275 do útero, em que não tem acontecido um único dia de trauma, de dor. Não existe essa possibilidade, porque nós somos humanos. Se você teve uma infância linda, perfeita, maravilhosa, o natural seria você ser um adulto com um ego equilibrado, com uma criança que não fica exigindo coisas que machucam, ferem e te trazem problemas. E com um juiz equilibrado, que não fica rasgando você cada vez que você erra. Percebe? É muito sério. Muito sério. Porque o inconsciente, ele joga a sujeira lá para baixo, lá para o fundo. Ele joga tudo embaixo do tapete. Sabe aquele quartinho embaixo da escada que a gente bota toda a tralha para não ver um monte de coisa jogada dentro de casa? É lá que fica. E essa sujeira vira a doença, vira o câncer, vira a fibromialgia, a gastrite, a tireoide com problema. Percebe? Muitas vezes, as emoções reprimidas que apodreceram, não tem outro nome, lá no porão, lá nesse quarto, escuro, que a gente tenta esconder tudo. E aqui a gente chega num ponto crucial para nós. Muitas pessoas me perguntam, Pri, de novo, mas eu tive uma infância boa, meus pais eram ótimos, por que eu tenho o traço do abandono, Pri? Porque se eles estavam lá e viram você e te deram tudo o que você precisava, você vai ser alguém que tem uma vida linda. Não tem falta interna. A falta interna é o abandono. Percebe? Aqui entra a chave de ouro
da psicanálise, que eu ensino dentro da formação. O trauma não é o fato. O trauma é a interpretação que eu tenho do que aconteceu. Por exemplo, eu olho para você de uma forma. Quando eu coloco óculos, eu enxergo melhor. Correto? Sem óculos eu não enxergo tão bem. Com óculos eu enxergo melhor. Então, sem óculos, eu olho para o trauma e eu acredito que foi assim. Porque eu criei uma historinha da qual eu fico preso, e ficar preso na historinha é o drama. Só que o trauma, ele é um fato. E eu não enxergo o fato, eu fico agarrado ao drama. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, pessoal, certo? Eu passei muito tempo da minha vida dizendo para as pessoas que a minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos de idade. Ela foi embora realmente quando eu tinha 6 anos de idade. Ela foi embora porque ela se separou do meu pai. Este é o fato. Minha mãe foi embora porque ela não suportava mais o casamento com meu pai. E nós ficamos com meu pai e com a minha avó paterna. Mas qual foi a historinha que eu contei a minha vida quase toda? Até conhecer o mundo fantástico da análise corporal. A minha mãe me abandonou quando eu tinha 6 anos. A minha mãe não me quis. A minha mãe me jogou fora. Mas essa não é a verdade. A verdade, o fato, é que a minha mãe não suportava mais as atitudes do meu pai. Não teve absolutamente nada a ver comigo. Percebe? Mas eu comprei o que ela e ele viveram no casamento deles, como se ela tivesse feito contra mim. Como se ela tivesse feito para mim. E eu fiquei agarrada ao drama, acreditando que tudo que eu vivi de ruim depois que a minha mãe foi embora era culpa dela. Percebe? Porque nós criamos uma historinha para nos proteger, sem conseguir olhar para o fato, para aquilo que realmente é, para aquilo que realmente foi. E aqui eu preciso dizer para você que não importa se a sua mãe, por exemplo, foi uma santa. O que importa é que o bebê que você era interpretou o mundo sem filtro. Se a mãe foi ao banheiro e deixou o bebê no berço chorando por 5 minutos, para um adulto só foi 5 minutos. Para o bebê foi uma eternidade de terror. O bebê registrou solidão, medo, vazio. O bebê registrou abandono. Não vem ninguém. Eu estou sozinho. Percebe? Eu fui abandonado. Percebe? A sensação de sentir que você está sempre sozinho, está sempre sozinho.
que tudo depende de você, que só você tem que fazer, além de nos gerar exaustão, nos coloca num lugar de não saber pedir ajuda. Percebe? Respira profundo, porque é muito profundo olhar para isso. A grande frase do sistêmico das constelações familiares é: eu não sabia, eu não via, agora eu vejo, agora eu sei. Percebe? Essa interpretação vai virar o meu óculos. Lembra que eu te disse que se eu tiro o óculos eu não enxergo tão bem, e se eu coloco o óculos eu enxergo melhor? Essa interpretação, ela é um óculos com a lente embaçada, suja. E você cresce e você coloca o óculos do abandono. E aí, quando o seu marido, a sua esposa, demora para responder você, uma amiga, você não pensa que essa pessoa está apenas ocupada. Fato, está apenas ocupada. Porque o trauma vai gritar por conta do óculos embaçado e sujo que você está usando, que não deixa você ver direito. Ele me abandonou. Ele não me vê. Eu vou para os pensamentos e para os sentimentos emocionais e catastróficos. Será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus do céu, que desespero. Você demorou tanto para me responder. Eu estava pré-ocupada. Pré-ocupada. Estar ocupado antes com o que não é necessário. Porque eu estou olhando para a vida com o óculos do trauma. E você está com tantos óculos, tantas máscaras de proteção, tantas coisas que a gente precisa quebrar, todos eles, para que você possa até que, enfim, colocar o seu óculos, enxergar você, da maneira real, sem todas as críticas, sem todos os julgamentos do juiz, com amor, com compaixão, com humanidade. A palavra de Deus diz que nós temos que nos amar primeiro, e assim amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Percebe? A minha capacidade de fazer dinheiro é a mesma capacidade que eu tenho de receber e dar para mim amor. Percebe? Todas as pessoas que têm dificuldade de receber elogios, por exemplo, têm dificuldade enorme de receber amor. Acreditam que o outro está agradando demais quando faz muito elogio. Ah, não precisava. Ah, imagina, eu só fiz a minha obrigação. Percebe? É muito profundo. Nesse lugar, a gente precisa entender que, por exemplo, se o marido não responde, e lembrando que é o oral que está preso ao id, a essa criança que quer e quer agora, aí a pessoa chega em casa e tu faz um escândalo. Você não me responde, você não me atende, por que tem essa porcaria desse telefone?
que você estava fazendo de tão importante que não podia me responder? O que você está tentando dizer? O que é mais importante para você do que eu? Por favor, o que é mais importante para você do que eu? É sobre o bebê. Percebe? É sobre a criança ferida lá atrás, presa no passado, congelada no trauma. O trabalho do analista corporal sistêmico é tirar, é quebrar todos esses óculos e todas essas máscaras. É voltar lá na cena através das técnicas seguras, responsáveis, humanizadas, que eu ensino dentro da formação e dizer para aquele bebê: a mamãe chegou, o papai chegou, não precisa mais esperar. O adulto certo para você sou eu, meu amor. Você é totalmente, completamente amado, amada, minha criança querida. Eu nunca vou abandonar você. E aqui pode começar a nascer a segurança interna, que vai fazer com que eu possa dizer não, com que eu não precise mais usar as máscaras para me proteger, com que eu não exija mais do outro aquilo que eu não dou para mim, com que eu entregue para o outro um amor inteiro e saudável, aonde o outro vai caminhar do meu lado, não no meu colo, não nas minhas costas. Não mais comigo sendo carregado e suprido pelo outro. E assim, portanto, recebendo do outro muito, porque eu estou dando para mim tudo isso primeiro. Percebe? É lindo, né, meu amor? É lindo. Quando a gente ressignifica a base, o sintoma de hoje desaparece. Ele pode ir embora, porque você não precisa mais dele. Você tem clareza, você compreende, você entende o tamanho da potência disso. Você entende que ler o corpo é só o começo? É só um pedaço? Que quando você une a análise corporal, o traço, que é um mapa, com o entendimento da mente, com profundidade, que é a psicanálise, com o sistêmico, que são as lealdades, você se torna um profissional imbatível. Você não vai ser mais o terapeuta que só fica ouvindo o cliente reclamar, chorar como uma criança por anos, ou que não vai deixar o cliente falar. Você vai na raiz. Você entende o id dele, o superego dele, as projeções dele e também as repressões dele. É por isso que eu tomei uma decisão muito importante, que as pessoas me chamam de louca. Porque uma formação completa com psicanálise mais o sistêmico no mercado,
Hoje é frouxo, mais de 5 mil reais. E vai levar, em média, só psicanálise, pelo menos 2 a 4 anos. Mas eu não quero formar terapeuta raso. Não quero. Isso não me interessa. Eu tenho um compromisso real com aquilo que eu ensino. Eu não quero formar papagaios que repetem o que viram no Instagram ou dentro das aulas. Eu quero formar elite, gente que pensa. Eu quero formar o Sherlock Holmes da mente e do corpo. Percebe? É muito mais. E isso, para mim, é uma questão de honra. É um compromisso. Por isso, para entrar na turma 18, eu liberei o módulo completo das bases da psicanálise e de todos os meus estudos profundos do trauma. Completo. Com todas as máscaras de segurança. Com todas as síndromes. Percebe? Com as divisões internas, as 9 camadas, que foi aonde eu cheguei do trauma. De presente para você. Você vai ter aulas profundas e esclarecedoras sobre tudo que eu falei aqui. Inconsciente, defesa, fase de desenvolvimento, os complexos que são gerados. Por exemplo, de Édipo, o de elétrica, elétrica, eu ia falar, Electra. Pri, por que você por que você não toma cuidado de não errar na aula ou volta, por exemplo, e refaz a aula? Porque eu sou humana igual a você. E eu erro. E eu gosto que você tenha clareza disso. Porque eu não sou uma pessoa diferente de você. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu sou humana igual a você. E errar faz parte. Porque pelo fato de nós termos nascido humanos, já que a gente não nasceu árvore, nem cachorro, nem gato, nem galinha, não é verdade? Nós nascemos com o direito de errar. E quando eu tento mostrar para você perfeição o tempo todo, eu estou tentando criar uma imagem, um personagem, que não é real. Porque eu sou humana, igual a você. Fico braba, igual a você. Fico triste, igual a você. Porque a gente se torna terapeuta. E a gente acaba acreditando que, se tornando terapeuta, a gente tem que ser perfeito. A gente nunca mais pode levantar a voz, a gente nunca mais pode sentir, a gente não pode mostrar nenhum tipo de descontrole. Só que a gente nasceu humano, com direito de errar. Só que a gente aprendeu também, sendo humano, desde pequeno, a olhar para o outro com mais amor do que a gente olha para a gente mesmo. E quando a gente consegue entender que a gente tem direito de errar, de se levantar e de fazer diferente, porque não importa como a gente começa, não importa o quanto a gente caiu, não importa o quanto a gente tropeçou, importa como vai terminar. Como você quer terminar. Percebe? Tudo que eu ensino é traduzido de forma simples, didática, humanizada, o jeito Priscila de ensinar.
da mesma forma que você está aprendendo aqui. Para você aprender hoje e aplicar amanhã no seu cliente, no seu consultório, na sua vida. Percebe? Se você fosse pagar por todo esse conhecimento, por todas as formações separadamente que tem ali dentro, você gastaria, no mínimo, o preço de um carro zero de luxo. Hoje, você leva tudo isso, a análise corporal completa, a leitura facial completa, todos os exercícios sistêmicos, tudo por R$ 97 por mês. Gente, vamos ser sinceros, eu ficar aqui tentando convencer você do que eu tenho certeza que é incrível, que é enorme, que é bom, é bobagem. Porque você já sabe que é bom de verdade. R$ 97 não paga nem uma sessão de terapia com um psicanalista iniciante. E aqui você vai aprender a ser o terapeuta. Você vai ter ferramenta para curar a você mesmo primeiro, a sua família, a sua vida. Como eu já disse a você, eu não vendo um curso. Eu trago para você valor. Porque não tem preço um casamento novo, uma profissão nova. Não tem preço ter tudo, todas as tuas contas pagas, todos os teus compromissos honrados, todo mês, com o suor do teu trabalho. Porque você é digno, digna de viver todo o melhor que a vida tem para dar para você. E eu sei que tem gente aqui que sempre foi fascinada pela mente humana, pelo comportamento humano, que sempre quis estudar psicologia, mas a vida levou para um outro lugar. E acabou virando outra coisa. Cabeleireira, manicure, advogada, dona de casa. Percebe? Essa é a tua chance de viver, de resgatar esse sonho. É a tua chance de trabalhar com o que você ama, cuidando de você e cuidando das pessoas, trabalhando com o que cura e com o que liberta, vivendo de um propósito real. Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem planos para nos fazer sofrer, mas sim de que a gente prospere, seja feliz e viva bem. Respira profundo. O link para entrar na turma 18 e garantir esse bônus incrível, imperdível, que é a psicanálise, tá lá no grupo do WhatsApp, meu amor. Não deixa para sexta-feira, porque as vagas com todos os bônus estão acabando. Se você quer profundidade, se você quer entender de comportamento humano, da alma humana, o teu lugar é aqui dentro, comigo. Corre pro grupo.
O link está lá. Eu te vejo na área de membros para nossa primeira aula de psicanálise. Um beijo no teu coração. E eu preciso trazer para você mais uma coisa muito importante. Na próxima semana, na terça-feira, nós vamos ter aula ao vivo, às 19 horas, no Zoom, com a turma 18. E nesta aula, eu vou trazer para a turma os planos para o ano de 2026. Os motivos para definir esses planos. O porquê, o como e o porquê. Eu vou trazer todas as práticas de prosperidade e de encerramento de ciclos dolorosos e doentios que nos prendem à escassez, ao trauma, à dor e às feridas. Para que se inicie o ano de 2026 com os dois pés, não é com o pé direito, com os dois pés firmes, para um ano extraordinário. Porque aqui a gente olha para tudo. Porque aqui tem tudo que você está buscando em todos os lugares. Porque aqui tem amor. E só o amor cura. Chega de apanhar. Chega de sofrer. Chega de chorar. Chega de ser mendigo, mendiga diante da vida. Eu te vejo lá dentro. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.